Hoje vamos começar a falar sobre automobilismo. E nada melhor do que falar sobre automobilismo, falar sobre o maior ídolo que nós já tivemos nas últimas décadas, que foi Ayrton Senna do Brasil! Isso mesmo, vamos começar a falar sobre Ayrton Senna, que foi o nosso grande piloto. Mas não vamos falar sobre as vitórias dele agora e tudo mais. Vamos falar sobre o começo da sua carreira. Meu nome é Miguel Ferrari, eu sou biofísico e trabalho com atletas de alta performance há mais de 30 anos. E estou atualmente trabalhando em diversas situações de alta performance. Mas sou também amigo pessoal do professor Nuno Cobra, o treinador de Ayrton Senna. E aí vamos agora falar sobre as primeiras corridas do Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi campeão de diversas categorias, mas uma coisa que chamou a atenção foi que muito tempo, no começo das corridas dele, que era de kart, ele estava na última corrida para ser campeão paulista de kart. Ele tinha conseguido a pole position lá em Interlagos e, teoricamente, era só ele chegar em segundo lugar, praticamente ele era campeão paulista. Mas eis que acontece uma coisa totalmente diferente, que veio mudar a vida de Ayrton Senna, eu diria. Ele, moleque lá do kart, vai e coloca seu kart na pole position e, de repente, uma chuva torrencial. Essas chuvas que caem em São Paulo, que inunda tudo. Foi dada a largada e Ayrton rodou. Ele praticamente navegou durante a corrida. Ele não chegou em primeiro, não chegou em segundo, não chegou em terceiro. Ele foi praticamente o penúltimo colocado e perdeu o campeonato paulista. Aí, o que ele fez? Ele falou, nunca mais isso vai acontecer. Ele falou para ele mesmo. E realmente, ele não só falou isso, como ele agiu. Isso que eu chamo de mindset. Mindset é isso, você ter uma ideia e agir sobre essa. Então, toda vez que chovia em São Paulo, você não encontrava Ayrton Senna na escola, na classe. Ele fugia para Interlagos. E ele tinha um amigo chamado Tchê. Esse Tchê, que também foi meu cliente, e o filho dele também, ele era um preparador de motores para kart. E ele falava com o Tchê durante a chuva e pedia para o Tchê acertar o kart dele, e lá ia Ayrton sozinho treinar em Interlagos. De repente, bum, explodiu o motor. Voltava o Tchê, ia lá, trocava o motor para o Ayrton e, de repente, saía o Ayrton novamente aprendendo a como andar na chuva. Esse talento que a gente viu na Fórmula 1 não foi de repente. Ele trabalhou em como andar na chuva. Tá? Tchê era um cara fabuloso, era um espanhol que veio para o Brasil e montou essa oficina. E daí ele começou a fazer esses trabalhos para todos os corredores. Grandes pilotos do Brasil tiveram motores do Tchê. Pena que ele faleceu em 2015, justamente no dia do meu aniversário. Bom, mas voltando ao assunto do Ayrton Senna. Ayrton Senna, então, foi subindo na sua carreira e chegou à Fórmula 3 em 1983. E aí, de repente, ele começou a ganhar as competições, mas as competições eram curtas. Tinha 2 ou 3 competições, mas curtas, todas curtas, 20 minutos, coisa assim. E ele começou a perceber que ele chegava exausto e ele não conseguia respirar direito. E aí, ele conversando com certos jornalistas, ele perguntou se alguém conhecia um treinador. Naquela época, em 1980 ou antes, piloto usava treinador. Você pode ver que muita gente era meio gordinho, até, que nem Nigel Mansell. Não tinha físico nenhum, não tinha preparo nenhum, porque eles achavam que sentar no carro, acelerar e acabou, vamos que vamos. Bom, o Ayrton, então, foi indicado para o professor Nuno Cobra. O Ayrton marcou um horário com o professor Nuno Cobra e começou a contar a história dele. E o professor, tá bom, mais ou menos isso. Né? O professor Nuno Cobra, naquela ocasião, ele treinava tenistas, corredores, pessoas de alta performance, mas que tinha trabalho respiratório, trabalho de oxigenação, uma série de outros trabalhos, né? Além de físico. Agora vem esse piloto, ele não sabia nem o que fazer com esse piloto. Né? Isso contado pelo próprio professor Nuno. Então ele ficava, sim, tá. E aí o Ayrton contou toda a história dele e de repente ele falou, e eu não consigo respirar e eu sinto que o meu coração está fraco. Aí acendeu a luz para o professor Nuno. Agora eu sei o que fazer com esse atleta.
E ele começou a trabalhar, o Ayrton Senna, na área respiratória, na área de exercícios físicos, de controle do corpo, de controle da mente e tudo mais. E o Ayrton Senna começou a crescer. Finalmente o Ayrton Senna assina com a Toleman, né, em 1984. Ele assina com a Toleman para correr com motor Hart, 4 cilindros, turbo, né, que é turbo alimentado. Então, como todos os outros equipes, né, a McLaren, a Ferrari, todas elas, a Williams, todas elas já tinham motores turbos, mas o turbo Hart era um turbo pequenininho. Para você ter uma ideia, a Porsche alimentava a McLaren naquela época. E o primeiro piloto daquela época era Alain Prost. O Ayrton Senna, com o seu Toleman, começou a fazer corridas, até chegar em Mônaco. Era a 6ª corrida na carreira do Ayrton Senna em Mônaco. Ou seja, de toda a Fórmula 1, essa era a 6ª corrida que ele ia fazer. E de repente, em 1984, julho de 1984, ele sai da 13ª posição, lá no meio do grid. Naquela época, o grid tinha 26 carros. Você imagina? Era um tumulto aquele negócio. 26 carros. E ele iria para uma corrida onde o Alain Prost era o pole position, Nigel Mansell o segundo, da largada, para uma corrida de 77 voltas. Foi dada a largada e a chuva caiu de novo. A velha, conhecida chuva. E todo mundo começou a roda daqui, roda de lá, bate aqui, bate lá, carro que quebra. E assim, e o Ayrton começou a galgar também algumas inacreditáveis ultrapassagens no meio da chuva. E ele começa a subir, e começa a subir. Nigel Mansell pula na frente, é primeiro colocado, né, na posição, e vem logo atrás o Alain Prost. Né, e vai indo, mas como o leão, né, que chamava Nigel Mansell, fez aquela lambança de sempre e acabou rodando. Então, Alain Prost passou a ser a primeira posição, P1, né? Estava em primeiro lugar. E correndo tranquilamente, até que chegou na 22ª volta. Na 22ª volta daquela corrida, adivinha quem era o segundo colocado? Ele mesmo, o famoso Toleman, o Ayrton Senna, que eu apelidei de Crazy Yellow Bee, porque ele tinha aquele capacete amarelo, parecia mais uma abelha, né? E ele é louco de tudo como corredor. Lá vai ele correndo. A 35 segundos, no meio da chuva, 35 segundos de distância de Alain Prost. Alain Prost correndo tranquilamente, achava que ia ganhar, tranquilo, e Ayrton Senna começou a reduzir, e começou a reduzir, e começou a reduzir. Na 29ª volta, 7 voltas depois, ele estava a 18 segundos. Alain Prost, naquela época, não tinha rádio, essas coisas, e informações todas, eletrônica. A direção era a direção, né? Não tinha cheio de painel, parecia aquele jogo eletrônico. Não, era tudo na base da placa. Então, cada vez que o piloto passava pelo box, os engenheiros davam uma placa para ele, dizendo qual é a posição e quantos segundos ele está atrás da posição próxima ou na frente da posição anterior. Então, por exemplo, no caso do Alain Prost, ele estava na 29ª volta, em P1, quer dizer, posição primeira, a 18 segundos de P2, que seria o moleque Ayrton Senna. Muito bem, a coisa, ele começou a ver que estava preta, porque a chuva deu uma apertada naquela hora, e de repente, o Ayrton Senna vinha voando, ou navegando, ou sei lá como, mas ele estava indo rápido demais. E Ayrton Senna passa pelo box e fala, pelo amor de Deus, encerra essa corrida! E nada. Mais uma volta, na 30ª volta, Ayrton Senna está a 11 segundos de distância. Aí o Alain Prost não conversou, tacou a mão na buzina e buzinou para o box dizendo, acaba com essa corrida. Fórmula 1 não tem buzina. Mas ele passou com aquele motor dele e rezando, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu quero ganhar essa corrida, eu preciso ganhar essa corrida. E lá foi a 31ª volta, Ayrton Senna estava a 7 segundos. Lembre que era 77 voltas. E Ayrton Senna a 17 segundos. Exatamente, a 7 segundos. Quando ele viu isso, ele sabia que não ia conseguir ganhar aquela corrida. Alain Prost estava certo. Mas, quem era o diretor da corrida? Jack Ickx. Jack Ickx era um ex-piloto de Fórmula 1, belga, que também falava francês. Aí ele falou, mais non, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. O que esse moleque está fazendo com Alain Prost, meu amigo de peito? E resolveu, na final da 30ª para a 32ª volta, resolveu encerrar a corrida. Então ele dava bandeirada vermelha e bandeirada quadriculada, sendo que encerrava a corrida. E lá vinha o Alain Prost em primeiro,
o nosso amigo Ayrton Senna em segundo. E na 31ª, no final da 31ª para a 32ª corrida, volta, ele deu uma bandeirada. Só que acontece que ninguém percebeu, mas o Alain Prost estava tão apavorado que ele parou antes de receber a bandeirada. Então estava a bandeirada na frente, ele parou o carro. Aí veio o Ayrton Senna e pum, passou com tudo. Passou pela bandeirada. E, obviamente, ele recebeu a bandeirada, mas o Alain Prost não. Mas aquele negócio já começou a politicar, já aquela coisa que só acontece de vez em quando na Fórmula 1, principalmente contra os pilotos sul-americanos. Foi dada a vitória para Alain Prost. Mas pela regra, o que acontecia é o seguinte: se não fosse completado 75% das voltas, então teria que ser dado metade dos pontos, e não o ponto total. Naquela época, se tinha 9 para o primeiro colocado, 6 para o segundo colocado, 4 para o terceiro colocado, 3 para o quinto colocado, pelo quarto colocado, 2 para o quinto colocado e 1 para o sexto colocado. Era assim que era a pontuação. Então, o que aconteceu é que Alain Prost ganhou, mas não foi feito como era a 32ª volta, não deu 75%, porque era 77 voltas no total. Então, o Alain Prost recebeu metade da pontuação. Ganhou, beleza, recebeu aquele troféu enorme, fez toda aquela, foi pro pódio, junto com o moleque Ayrton Senna. Recebeu seu troféu também e recebeu metade dos pontos, ou seja, 3 pontos. Alain Prost recebeu 4,5 pontos. Muito bem, agora eu vou contar a surpresa maior de todas, que nesse campeonato de 1984, o campeão mundial foi Niki Lauda. Acontece que Niki Lauda ganhou de Alain Prost, que era o vice-campeão, por meio ponto. Meio ponto foi a diferença entre Niki Lauda e Alain Prost. Conclusão? Se Alain Prost não ficasse tão orgulhoso, tão cheio de coisa, e quisesse aceitar a ultrapassagem de Ayrton Senna, que seria a primeira vitória dele na Fórmula 1, ele teria ganho 6 pontos. 6 pontos, porque até quase o final da corrida, ele iria ser o segundo e ganhava 6 pontos, de vez de 4,5. O que acontece? Ele teria ganho o campeonato sobre Niki Lauda com 1 ponto. Não é fantástico isso? Que merecimento, né? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para a próxima no Juntos no Esporte.